Isso que você está vendo não é uma montagem, nem uma creepypasta feita por fãs. Você provavelmente lembra do Bart Simpson com camiseta laranja, certo? Então como que você explica isso aqui? Erros de fábrica? Marketing bizarro ou algo muito mais estranho? Eu investiguei a fundo essas mídias que saíram de dentro de seus estúdios de criação que até parecem mentira em nossa realidade paralela, só que não. Vamos começar por esse primeiro caso aqui. Afinal de contas, isso é uma creepypasta? Isso é algo criado por fãs? Ou isso realmente aconteceu? O Jeremy King é um técnico de efeitos visuais e modelista. E desde novinho ele trabalhou nessa área, trabalhou com Thomas e seus amigos e mais uma outra série conhecida como Tugs, que era um Thomas e seus amigos versão barquinho. No caso do Thomas, ele começou a trabalhar como modelista lá na segunda temporada, quando ele tinha apenas 17 anos. E aqui ele foi responsável por esculpir o rosto de alguns personagens dessa obra. Quem se lembra das temporadas mais antigas do Thomas deve lembrar que as suas expressões faciais também mudavam de acordo com a situação, o que para alguns era meio medonho, né? Pode parecer algo bobo, mas eu conheço gente que tinha medo do Thomas. Então para isso foi esculpido cada rostinho com uma expressão diferente, como vocês podem ver aqui. E aí na hora de fazer a animação, eles eram trocados. E vendo assim, né, só o rosto esculpido sem estar no personagem já é algo meio estranho, então esse rosto aqui fica mais estranho ainda, também conhecido como o rosto do Thomas idoso. Mas o que foi isso? Na verdade, isso aqui foi uma modelagem feita pelo Jeremy, porém, isso foi meio que uma zoeira dele, e não, ele nunca foi usado, por mais que tenha sido criado lá no estúdio. Em uma entrevista, é nos explicado o seguinte, que na zoeira o Jeremy esculpiu esse rosto e quando o David Mitton, que é ninguém mais, ninguém menos que o diretor da série, entrou lá na sala e viu esse rosto, começou a rir muito da situação. Tá explicado pra vocês que isso aqui foi apenas uma piada, uma zoeira interna, mas vocês sabiam que tem alguns rostos que foram esculpidos, mas que nunca foram usados? Por exemplo, esse aqui, parece que ele tá bravo, rosnando. Segundo os fãs do desenho e a wiki do Thomas, ele nunca foi usado. E foi essa imagem aqui que deu origem àquela creepypasta do Timothy, a locomotiva fantasma. Por isso que muita gente achava que essa imagem de fato foi criada por conta dessa creepypasta, mas na verdade não. Mas isso aqui, sem estar encaixado no personagem, não deixa de ser bizarro, né? Você que está vendo esse frame aqui do Bob, o construtor, não tá te lembrando algo que você já assistiu no passado? Algo como o Eminem? Ao assistir o vídeo você percebe que, sim, ele realmente está dançando ao som de My Name Is, a musiquinha lá do Slim Shady. Here's the video me and the gang made on one of our days off. Enjoy! My name is, my name is, my name is. Pra quem acha que esse vídeo é uma montagem da internet, inteligência artificial, um episódio de frango robô, não. Ele foi de fato criado dentro do estúdio pela própria equipe da produção. Por mais que exista um episódio de Frango Robô que tem uma zoeira com o Bob o Construtor, mas uma coisa é uma coisa, isso aqui realmente foi feito dentro do estúdio, tá? Por mais que pareça inusitado e surreal. Então vamos lá, muitos acreditam que essa história na verdade começa quando a música de abertura do desenho, conhecida como Can We Fix It, ficou no topo das paradas britânicas no Natal de 2000, o que teria tirado o Eminem desse posto. É galera, como pode uma música de um programa infantil ser tão icônica como essa, né?
Você pode ter assistido Bob o Construtor há 20 anos atrás que você ainda se lembra da melodia, da música e talvez até da letra completa. E eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas um dia o pessoal da produção resolveu que eles animariam o Bob o Construtor e toda a galera do desenho ao som de My Name Is. E não, isso não foi exibido como um episódio, não faz parte de temporada nenhuma, mas é uma mídia real que foi feita entre eles como uma brincadeira. Só uma zoeira em um dia livre deles, né? Esse vídeo na internet é conhecido como Eminem em treinamento com motosserra. E isso também é uma referência ao Eminem, né? Esse lance da motosserra. Porque tinha alguns shows onde ele aparecia com uma motosserra de verdade. O que gerou uma controvérsia na época, né? Só sei que eu achei aqui essa zoeira muito genial. E apesar de ser uma música do Eminem e um desenho infantil, eles não deixaram assim a coisa muito pesada, mas ao mesmo tempo tá engraçado, tá legal de assistir. E nós não temos tantas informações assim a respeito na internet, da data que foi feito certinho, né, o ano. Só sabemos que lá por volta do final dos anos 2000, esse vídeo foi upado na internet, provavelmente por alguém que fez parte da produção de Bob o Construtor. E aí, vocês já sabiam dessa? Se fosse nos dias de hoje, falariam que é inteligência artificial. Mas, como estamos nos anos 2000, uma das mídias mais inusitadas que eu já vi na minha vida, pra falar a verdade. Você que cresceu nos anos 90 assistindo Simpsons, ou que até pegou a fase que Simpsons estava na hype e tinham produtos dos Simpsons, você já se perguntou por que às vezes o Bart aparecia com uma camiseta de uma outra cor? Porque eu já fiz essa pergunta e nunca souberam me responder. Ele aparecia com uma camiseta azul ou até mesmo verde. Eu nunca me esqueço que quando eu era criança em casa, a gente tinha um quebra-cabeça dos Simpsons. E eu lembro que nesse quebra-cabeça, o Bart estava com a camiseta azul. E eu sempre fazia essa pergunta pro meu pai. Ué, por que ele tá com a camiseta azul se no desenho ele tá com a camiseta laranja? E eu lembro que era aquela época que Simpsons era exibido no SBT de noite. Vocês se lembram? Eu fui atrás de explicações, porque pra muita gente isso aqui é algo bem estranho, né? Primeiramente, vamos falar da camiseta azul. Quando o Simpsons foi lançado lá nos Estados Unidos, o pessoal gostou muito, foi um enorme sucesso. E o personagem Bart ganhou muitos fãs, sabe? Tanto é que eles chamam esse período de Bartmania. O Bart ficou muito popular entre as crianças, por mais que para muitos seja um personagem bem controverso, né? Me referindo às temporadas antigas, porque eu não assisti direito às novas, o Bart ele não era ruim, mas ele tinha aquele jeito bad boy, arteiro, e cada vez mais produtos dos Simpsons, mas principalmente do Bart, eram vendidos. E a Fox queria que tivessem mais e mais produtos do Bart na loja. E o que acontece? No meio dessa correria, eles enviaram as artes conceituais do período de testes dos Simpsons, quando o Bart, em alguns casos, tinha a camiseta azul. Logo, essa era a referência que os fabricantes tinham para a produção de bonecos, roupas e outros brinquedos. E vocês acham que a Fox ficaria no prejuízo fazendo recolhimento de todos os bonecos por causa de um erro na cor da camisa? Lógico que não, né? Deixa assim, agora já foi. Por isso que tem tanta coisa dos Simpsons que o Bart tá com camiseta azul. Eu assistia Simpsons, só que eu assistia tudo fora de ordem. Eu fui parar pra assistir de verdade a primeira temporada depois de ter assistido episódios da terceira, da quinta, da sexta temporada. E eu tomei um susto quando eu vi o Smithers de outra cor. Eu fiquei, ué, que personagem é esse? É um primo do Smithers? É o irmão do Smithers? Na verdade, isso foi um erro de colorização. E isso mostra que o padrão visual ainda estava sendo definido. Então essas inconsistências, tanto no desenho como no merchandising, aconteciam. No início dos Simpsons, foi meio que um problema de padronização, porque o sucesso foi muito rápido. Houve esse probleminha nas cores, na hora de ter a referência visual certa pro personagem. Tinha também o Moe de cabelo preto, vocês lembram? Coitado do Moe, por conta das trollagens do Bart, perdeu a cor do cabelo. E quando as coisas se estabilizaram
estabilizaram pronto. Não tínhamos mais nada graficamente falando de Bart com camiseta azul. Porém, apesar dessa estabilização, o pessoal continuou a lançar produtos do Bart com camiseta azul. Depois de um tempo que só lançaram coisas do Bart com camiseta laranja, porque aí já tinha virado uma marca registrada e vocês sabiam que tem até zoeira com isso em episódio dos Simpsons? Hey, where's your blue shirt? I don't have a blue shirt. Até eles fazem piada com coisas que aconteceram na produção do desenho deles. Eat my shorts. Okay. Mas agora nós vamos falar do Bart de camiseta verde, que esse aqui parece uma coisa assim extremamente surreal. Muitos acham que isso aqui é porque era um produto pirata, mas não é bem assim. Mais raro que o Bart de camiseta azul é o Bart de camiseta verde. E essa história começa lá no final dos anos 80, quando tinham os curtas dos Simpsons. Vocês já chegaram a assistir? Que eram uns traços bem antigão. Quando criança eu falava que eram os Simpsons versão feia. Boa noite. Boa noite. Pai, o que foi que disse? Eu não entendi aquele negócio pra mim tinha matéria. E lá nos Estados Unidos, esses curtas eram exibidos em um programa chamado The Tracy Ullman Show, aonde era tudo muito experimental. Então tinham erros de cor, erros de preenchimento de cor, e por conta disso, algumas vezes nós vemos que o Bart tá de camiseta verde. Mas por incrível que pareça, tem um comercial que usaram os personagens dos Simpsons, e nesse comercial, que é oficial, tá, gente? Ele tá de camiseta verde, que é um comercial de um chocolate chamado Butterfinger. Não existe uma explicação oficial, mas um motivo plausível é o fato de publicitários testarem o Bart com camiseta em cores vibrantes, incluindo esse tom de verde. Outros também citam a inconsistência das cores no início de tudo, como eu já expliquei pra vocês. Mas também tem o caso desse jogo de Super Nintendo que é o Bart's Nightmare. E aqui na capa do jogo ele aparece com uma camiseta verde, um produto oficial. Alguns acreditam que por conta do título Pesadelo do Bart, a cor da camiseta foi alterada para dar um clima surrealista no jogo. E além disso, nós temos um boneco do Bart, que é super conhecido nos Estados Unidos, que foi produzido pela Mattel, e vejam só, o boneco tem a camiseta verde. Não só esse brinquedo da Mattel, tivemos outros, e é explicado a mesma coisa. Essa inconsistência fez com que eles lançassem esses brinquedos, onde Bart está com uma outra cor de camiseta. Whoa! Check out the smooth, chocolatey outside. Nos dias de hoje, produtos do Bart com camiseta verde são considerados bem raros. Tem muita gente que coleciona só item do Bart verdes e só com Bart, né? Porque a Lisa sempre teve o vestido laranja, a Meg sempre teve a roupinha azul, a Marge sempre teve o vestido verde e o Homer é o Homer, né? Sempre teve a camiseta branca e a calça jeans azul. Chance the Rapper é um rapper americano que ficou bem conhecido lá por volta de 2013, ganhando bastante destaque no hip hop, ainda mais quando se trata da cidade de Chicago. E lá em 2020, a Nickelodeon anunciou o Kids' Choice Awards, e nesta edição nós teríamos o Chance como apresentador. Porém, todos nós sabemos o que aconteceu em 2020, certo? Não preciso nem explicar aqui pra vocês. Por conta disso, o evento foi alterado. Não cancelaram, mas a coisa ficou meio que online e não sabemos o motivo exato, mas o Chance foi substituído pela Victoria Justice. Até aí, tudo bem. Até que aparece na internet esse frame aqui, que eu achei muito bizarro isso aqui. Nada contra o cantor, nem conheço as músicas, nem nada, mas é estranho, né, galera? Não é só eu que achei estranho, tá? E segundo as várias especulações na internet, isso aqui se trata de um curta promocional que não foi lançado, onde nós teremos o Chance indo até a fenda do biquíni e se encontrando com o Bob Esponja. Por conta das alterações e tudo mais, talvez o material não foi lançado ou nem foi finalizado, se tornando assim uma mídia que não sabemos se é perdida, se é arquivada, o que a Nickelodeon fez. Nós só temos alguns frames
E é isso. E o motivo de acharem estranho é que, primeiramente, tem um erro de proporção muito grande aqui, porque o Bob Esponja ele é pequenininho quando comparado ao tamanho dele com humanos. Isso é mostrado no filme, em vários episódios, então a gente tem essa ideia em mente. Porém aqui o Chance, ele parece que tem a altura da Sandy, fica desproporcional a coisa, fica estranho, não por conta da aparição do cantor, mas da forma que retrataram ele. Por conta disso, muita gente começou a falar que isso aqui era cursed, amaldiçoado, que ainda bem que virou uma lost media. E no mais, não temos tantas informações assim a respeito disso aqui. Há quem ache que isso é um hoax da internet, uma mentira, pra trollar geral. Eu, sinceramente, olha, eu sei que tá na Wiki, eu sei que tem muita gente falando e que de fato o Chance ia participar do Kids' Choice Awards, mas no final foi cancelado, foi trocado. E tem esse vídeo aqui onde ele aparece com o Bob Esponja, mas realmente a Nickelodeon nunca falou nada abertamente, oficialmente, a respeito disso. Mas se parar pra pensar, também tem tanta coisa que a Nickelodeon nunca chegou e explicou pra gente que é real, e a gente nem sabe realmente se foi produzido do início até o fim essa animação, ou o que era isso aqui, se era um curta, mas não deixa de ser estranho. Agora, para finalizar o vídeo, vamos falar de um caso do Minecraft. Esse caso aconteceu lá em janeiro de 2012, envolvendo uma falha no sistema de tradução colaborativa do jogo. Explicando para vocês o contexto, na época, a Mojang, que é a desenvolvedora do Minecraft, tinha uma plataforma chamada Crowding, onde a própria comunidade de jogadores poderiam enviar as suas traduções do jogo. Eles queriam que o Minecraft fosse algo assim bem acessível e eles acharam essa uma ideia bacana. Como em 2012 a equipe era pequena e eles queriam que o jogo atingisse mais pessoas pelo mundo, eles tiveram essa ideia. Porém, durante uma atualização de tradução para o idioma Afrikaner, falado em países como África do Sul e Namíbia, no meio da tradução alguém colocou um insulto racial. Então o que acontece? Eles pegaram o botão principal do jogo, que deveria estar lá tipo escrito, por exemplo, single player, e ao invés de traduzirem corretamente, eles colocaram a tal palavra ofensiva. E para fazer com que essa tradução fosse utilizada, é explicado que fizeram várias contas falsas para facilitar a sua aceitação como uma mídia oficial. E a princípio tudo passou despercebido, os produtores do Minecraft não sabiam, inclusive ele foi incluído oficialmente em um snapshot e também na versão mais estável do jogo. Assim que o erro foi descoberto e relatado pelas pessoas que faziam parte da comunidade e também pela mídia, né? Porque, poxa vida, como pode um jogo colocar uma palavra dessas? A Mojang pediu desculpas, fez a remoção, consertou o problema e o Jens Bergsten, conhecido como Jeb, que é um dos principais desenvolvedores do jogo, foi até o Twitter e ao Reddit para pedir desculpas, classificando o incidente como horrível e explicando que se tratava de um ato de vandalismo por parte de trolls na plataforma. Aqui no caso, é uma mídia oficial, a intenção de ter a ajuda da comunidade para traduzir não é ruim, lógico que não, mas por conta de gente mal intencionada, infelizmente ficou marcado por esse incidente. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema que eu queria abordar muito aqui com vocês, mas eu não sabia exatamente como chegar e falar deles. E vamos ver se esse jeito que eu fiz o vídeo vai ficar legal e se eu encontrar mais informações, depois a gente pode ter uma parte 2 dele. Então é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!